Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer a live. Hoje falaremos a respeito de complexo de inferioridade, né? Isso é uma questão que atinge todas as pessoas, não vou dizer que a maioria das pessoas, mas todo mundo tem uma questão aí. E nós vamos trabalhar isso hoje, né? Eu e a Andressa, ela já acabou de entrar aqui. Deixa eu fazer o convite para ela. Bom dia, Lopes. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia. Andressa, você já está online? Pede para entrar aqui que eu não estou conseguindo te localizar. Pera aí. Complexo de inferioridade. Como lidar com isso? Quais são as questões importantes? Olá, Andressa. Bom dia. Bom dia! Como você está? Tudo bem? Maravilha, graças a Deus. E você? Como estão as coisas por aí? Tudo bem também, graças a Deus. Ótimo. Estava ouvindo você falar que vamos falar um pouquinho sobre o complexo de inferioridade, né? Isso. Um pouquinho para a gente, como você falou, todos nós temos algum tipo de complexo, porque ele é desenvolvido na nossa vida, né? Através das nossas experiências, das nossas situações do dia a dia e vai criando marcas em nós, no nosso padrão moral, nas nossas condutas. E aí nós vamos nos escondendo através desses complexos. E aí é tão interessante que eu falei assim, eu vou tentar trazer hoje alguma forma mais leve, né, para as pessoas poderem se conectar e se encaixarem dentro desse aspecto. E ali, assim, imaginando, né, me lembrou da época da época escolar. Eu era uma aluna, sabe aquela pessoa que sempre tem algo para falar? Sempre quando o Sei. professor perguntava, ela sempre tinha que levantar, ela sempre tinha que mostrar o quanto, né, ela sabe, ela está inteirada, ou ela está interessada, aquela necessidade de ser vista, Chamar, chamar atenção, né? Uhum. uma necessidade de ser visto. E o quanto que isso está atrelado ao nosso grau, né, a nosso complexo de inferioridade. E aí, então, parece que a gente vai vivendo as experiências, né? E aí a gente falando que eu vivia numa cidade aonde eu era a pobre, que eu fui criada com os meus avós. Então, quando eu estava com a mãe, com os pais do meu pai, a gente vivia numa região da cidade um pouquinho melhor. E aí, lá naquela região, eu era pobre no meio dos ricos. E quando eu ia para a casa da mãe da minha mãe, que era na mesma cidade, eu ia brincar com as crianças do bairro e ele falava: Ah, chegou essa menina metida e enjoada. Então parecia que eu não me encaixava em nenhum espaço. Inadequada. Onde você ia, você estava inadequada. Exatamente. E isso, a gente vai o quê? Criando esses complexos e umas formas de poder se encaixar, de uma forma de querer participar, de ser aceita ali naqueles locais, né? E isso a gente vai se aprofundando numa busca desde a infância, e isso se carrega para a vida adulta, e aí a gente se afunda dentro de um conhecimento específico. E aí você busca e busca e busca, seja na parte intelectual, seja na parte espiritual, porque muitas pessoas se escondem atrás da religiosidade para abafar os seus complexos, para abafar as suas sombras, né? Aqueles Verdade. pensamentos inapropriados e condutas inapropriadas, tudo aquilo que ela se envergonhou em algum momento na sua infância, de um pai alcoólatra, de uma mãe desonesta, de uma família desestruturada, não sei, né, qual que foi a situação que cada um de nós vivemos aí na nossa infância, mas que esse julgamento da sociedade de alguma forma de você não atingir os padrões te geram essa sensação. E você vai juntando tudo isso para se encaixar. E aí é onde Exato. desenvolve o complexo de inferioridade. Eu sinto assim que por quê, né, Alan? E aí a gente estava estudando o seguinte, que insônia, distúrbios noturnos, como sonambulismo,
dores físicas, doenças físicas no nosso corpo, estão todos ligados a uma dissociação dos nossos pensamentos. Sim. O que é uma dissociação dos nossos pensamentos? A gente pensa uma coisa e realiza outra. Ou a gente pensa uma coisa e tem um comportamento completamente contrário àquele pensamento que você tem. Os nossos sonhos representam também muito dos nossos desejos ocultos, dos nossos desejos da nossa mente que nós não realizamos na nossa vida real. E isso é tudo muito correlacionado com os complexos. As frustrações e aí estão tudo aí, né? Isso. E a gente tem vários complexos. Tem o complexo do eu, tem o complexo sexual, tem o complexo gregório. Então, devido aos conflitos que nós enfrentamos na vida. E aí a gente tem a questão da repreensão, do isolamento, da dissociação. Existem pessoas que na vida adulta, elas tiveram tanto tempo, que elas têm movida pelo fracasso, né? Pessoas que mostram muito fortes, mas elas têm sempre alguém por trás. Algum parente, um pai, um sogro, alguma pessoa, o marido, que está sempre por trás dela dando um suporte. E quando ela tem esse suporte, ela está feliz, ela está realizando, ela está não sei o quê. A partir do momento que ela deixa de ter esse suporte, essa aprovação de determinadas pessoas, ela então se fecha, se reclude e fica em total isolamento. Então, o que é importante para que a gente possa reconhecer? Quais são os nossos complexos? Quais são as máscaras que a gente se esconde da vida, né? E que a gente não reprime isso. E se a gente reprimir, vai acontecer uma doença, vai acontecer um conflito. Exato. Porque nós estamos aqui para evoluir e para ter consciência. A panela de pressão, né, Andressa? Se segurar isso daí, uma hora a panela estoura, não tem jeito, né? Então, assim, pessoas que estão passando por algum processo de inferioridade, elas são realmente assim, elas são impulsivas, elas são donas da verdade, elas normalmente são pessoas extremamente... elas têm um nível, né? Elas elevam um padrão de vida, de comportamento, de expectativa em relação a algumas determinadas coisas, nas quais ela não consegue atingir e ninguém consegue. Então, vamos supor que a gente vê, vamos supor, o Alan está hoje como facilitador de barras, mas eu vou falar assim, mas ele não é maestro ainda. Nunca que ele vai conseguir ser maestro. Porque ela sempre eleva a régua para algo inatingível para se sentir bem, que o outro não alcança e ela também não vai alcançar. Isso, o detalhe é esse, é uma régua que até para ela é mais difícil ainda, né? Mas o que se nota muito, né, Andressa, é esse paradoxo, essa inconsistência, né? Você vê pessoas que são muitas vezes assim, até agressivas na forma de falar, o que você disse, elas são muito duras, muito firmes, parece que elas nunca erram. Geralmente são pessoas que não pedem nem desculpa pelos erros, né? Elas justificam. Mas você fez B e C, né? E ela vai justificando. E o que essa pessoa esconde com essa carapaça é justamente isso, esse complexo de inferioridade. É uma aparente fortaleza que ela se coloca, como firme, como vai, como resolve, só que por trás ela, no íntimo, se sente fraca, se sente incapaz, se sente menor. Então ela faz todas essas atitudes para mascarar esse real sentimento, né? Porque existem realmente aquelas pessoas que demonstram claramente seu complexo de inferioridade. Elas têm medo de tudo, elas se mostram apequenadas até pelas coisas mais simples, né? Mas também tem essas que eu acho que de repente é mais difícil de perceber. Né? Você fala, mas fulano é arrogante, fulano é tão duro, né? Mas não é tão claro perceber que ali atrás há um complexo de inferioridade, porque é algo que essas pessoas fazem de tudo para esconder, justamente sendo essas pessoas duras e inacessíveis, né? Você não consegue acessar. Quando você chega perto, parece que dá choque, né? Então, você não entra naquele íntimo para perceber que lá atrás, essa pessoa, ela esconde isso daí, né?
Sim. Inclusive, até muitas vezes, pessoas extremamente animadas. Tem sempre aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, sempre tá sempre feliz. Não sei se você já tem relacionamento com pessoas assim, que ela tá sempre feliz, ela tá sempre rindo, ela tá sempre divertida, ela é sempre uau. Existe, realmente. Então, tanto no arrogância, como você falou, né, do temperamento forte, da falsa modéstia, essas pessoas também têm isso. Então, quais pessoas... Eu acho que, em resumo, é sempre nesses casos, quando a pessoa não demonstra esse complexo, né, quando ela tenta esconder, é sempre algo exagerado. Acho que é isso que a gente quer dizer aqui, né? Ela exagerar, eu sou feliz o tempo todo, dou risada, minha vida Tacanhada, muito tacanha, muito nananã, ou ela é muito... é como você disse, ou é muito tímida, muito, né, assim, aquela coisa assim, ou é muito nervoso, ou é muito alegre. A gente precisa aprender a se conhecer. o Conhecer meio. a si mesmo. Quais os sentimentos, né, que eu tenho aqui? Quais são as emoções que eu tenho aqui? E fechar a porta aqui, que a criança toda. Ontem até eu fiz uma live, achei interessante, até repetir algo aqui, né? Tem uma citação de Aristóteles, ele diz assim: a virtude está no meio. Eu achei interessante. Então você imagina como se fosse algo, um cone invertido, né? Então a virtude está no meio desse cone. Quando você cai para cá, né, você tem um excesso e para cá uma grande falta, né? Então esse meio é que traz esse equilíbrio. Você percebendo esse excesso de algo ou essa total escassez e falta, né? É onde você percebe que há aí algum desequilíbrio, né? Um livro muito importante para que a gente entenda, né, as questões dos aspectos positivos do complexo de inferioridade é A Sutil Arte de Ser Imperfeito. E existe um livro mais antigo que fala sobre a imperfeição é o ouro. Né? Então, assim, tantas coisas negativas que o complexo de inferioridade gera no ser humano, ele pode gerar também atitudes de ouro, comportamentos de ouro. Porque essa questão do complexo de inferioridade traz você a ser resiliente, a criar uma realidade melhor, a superar aqueles desafios que você teve. Então, para que a gente possa entender verdadeiramente o que esse complexo está me trazendo, eu preciso me conhecer as minhas emoções. Ontem eu coloquei uma frase no grupo dos 365 dias que fala assim: a emoção não cura, o que cura é a consciência. E como que eu sei, né? Eu vejo que eu era uma pessoa extremamente emocionada. A gente fez aquela live dos níveis, né? Teve a emotividade, a atividade e tal. Então, eu era uma pessoa extremamente emotiva. Tudo eu sentia com muita intensidade. Muita intensidade. Tudo. E eu via o quanto que... Hoje eu vejo o quanto desses complexos de interioridade estavam enraizados em mim e que realmente aconteceram tudo isso que a gente estava falando aqui. A insônia, as dores no corpo físico, o isolamento. E é tão interessante que aqui ele fala o seguinte, que quando você chega nesse espaço do isolamento, é onde você entra para dentro de si e você começa a se olhar de verdade, para então sair para fora e ir adiante daquilo que você precisa mudar, daquilo que você precisa fazer e entender que às vezes a vida vai ser solitária e a gente vai ter que superar tudo isso. Tá com medo, vai com medo mesmo. E entender que eu falo que uma ferramenta assim, que transformou a minha vida foram as ferramentas de Axis, que é o interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista, interessante ponto de vista, que eles têm um ponto de vista. Então, o que é isso, né? Que independente das marcas, dos medos, dos julgamentos, do padrão ideal, da moral, daquilo que você quer ou que você não quer, diz respeito só a você mesmo. Diz respeito a só a você mesmo. Então, você tem que ir vestir o que você precisa fazer e se honrar, se respeitar, se você quer ter saúde, plenitude e uma vida satisfatória. E nunca acreditar que você vai estar 100%.
Eu acredito que a vida é uma eterna evolução, uma eterna transformação. Eu tenho problemas de hoje que eu não tinha antes, né? Mas por quê? Exato. Porque a gente vai olhando para a fase da vida conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai melhorando, se Exato. melhorando. É interessante. Essa sensação de incompletude, né? De nós não estarmos completos, feitos já, né? Perfeitos, que quando você tem ela de uma forma olhada como positiva, né? Quando você consegue pegar isso como combustível para se aperfeiçoar, para crescer no autoconhecimento, né? Isso que você está dizendo é incrível, né? Quer dizer que não muito tempo atrás, né, Andressa, olha como que você conseguiu se transformar. Tudo pela busca do autoconhecimento, né? De você se conhecer, né? Conhece a ti mesmo. Você começou a falar assim no início da live, né? E isso não para, né? Isso não vai acabar. E aí você fala, poxa, mas só vai melhorar? Não, tem hora que você vai chegar numas feridinhas aí que você, caramba, você até parece que vai dar uma piorada, porque você tocar naquilo que você não estava pensando em tocar, ou que você não havia percebido, né? Mas é entendendo que sempre é algo evolutivo, né? Não existe evolução numa linha reta. Você vai assim, né? Só que você vai subindo nesse gráfico aqui. São altos e baixos que quando você se permite nessa questão do autoconhecimento, você, com certeza, na média final aí, é crescimento. Realmente não tem como ter mudança se nós não reconhecermos as nossas fraquezas. É necessário reconhecer as fraquezas para que a gente possa corrigir. Porque se a gente, eu vejo assim, como a gente falou aqui no início, ele fala o seguinte, que as pessoas com complexo de inferioridade, elas sempre direcionam a sua energia para algo intenso. Então, durante a minha adolescência, eu me tornei uma pessoa extremamente religiosa. Isso é uma característica também de uma pessoa com complexo de inferioridade. Todos os seus argumentos, elas são dogmáticos. Dogmáticos, é. Então, tem muitas questões dogmáticas. E eu me afundei nessa questão da espiritualidade, da religiosidade. Não vou nem chamar espiritualidade, porque espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Então, a religiosidade é aquele espaço onde a gente vai na igreja toda semana, às vezes mais de uma semana, e aí você tem aquela coisa que você fala assim, não, mas eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra todos os dias, eu tenho meu devocional, porque nananã, porque eu isso, porque eu aquilo. E aí você tá sempre com o dedo apontado para os outros. A culpa de todos os seus problemas são os outros. Porque o meu pai, porque minha mãe, porque meu avô, porque minha avó, porque as pessoas, porque nananã. Eram sempre os outros que eram culpados. E até falar assim, porque Deus, até botar a culpa em Deus, né? Tá tão ali que uma hora até Deus tá culpado. Quantas vezes? Porque Deus está fazendo isso comigo. Eu era o centro do universo, né? Tipo assim, aquela coisa, nossa, porque comigo tal. E quando a gente fala, né, a Bíblia tem um versículo que fala assim: sejam renovados pelo poder do vosso entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, aqui fala que muitos dos nossos complexos de inferioridade aconteceram na nossa infância devido a comportamentos dos nossos pais, né? Se você teve um pai alcoólatra, se você teve um pai que jogava, se você teve uma mãe que não tinha bons comportamentos e que te fez passar vergonha, né? Uma mãe, enfim, não sei qual foi a sua história, mas qualquer coisa na sua infância que fez você ter vergonha da sua vida, ela te gerou um complexo. Só que quando você se torna adulto, você não tem mais como colocar culpa nas outras pessoas pelo aquilo que você é. Você tem que tomar consciência de quem você é, da sua vida. E foi pelo autoconhecimento que eu conseguia me libertar de muitas correntes.
de muitas expectativas, aonde eu conheci os mecanismos de defesa, aonde eu conheci o meu traço de caráter, o porquê que a minha mente funciona e pensa de determinada forma. Aprendi como me acolher, como me respeitar. E principalmente uma das coisas que eu aprendi com a Axis é sair do julgamento. O Nossa, muito julgamento bom. é a pior coisa que nós podemos fazer, que quando nós estamos no julgamento, nós colocamos mediocridade, maldade no mundo. Maldade no mundo. Então, aí eu volto de novo, tudo é um interessante ponto de vista. Meu interessante ponto de vista. Então, quando eu compro que as ideias, os pensamentos, as coisas que eu acho a respeito de qualquer pessoa, é meu ponto de vista interessante. E normalmente pessoas que são assim, né, elas querem impor as suas opiniões de qualquer forma, e qualquer pessoa que siga um caminho que não é aquilo que ela acredite, ela endemoniza você, ela rebaixa você para que ela possa se sentir grande. E não Exatamente. existe. E aí a gente vai aprendendo esse espaço. Tanto para se acolher, para entender que tudo que os outros pensam é sobre a formação deles, o que eles adquiriram, assim como nós. Então, essas ferramentas foram fundamentais. A permissão de aceitar tudo como foi, né? A permitir que tudo é, porque quando a gente fala sobre permissão, é que nossa vida vai haver conflitos eternamente. Os Sim, conflitos sempre vão existir. Então, não tem como a gente fugir dos conflitos. E quando a gente se conhece, conhece o porquê desses conflitos, os nossos sentimentos, como a gente reage, a gente passa pelos conflitos com maior assertividade. Muitas pessoas pensam que quando você começa a ter consciência ou a se espiritualizar, né? Porque tá na moda agora, porque tá buscando a espiritualidade, buscar a iluminação. E as pessoas pensam que vai chegar no nível espiritual que elas não vão ter conflitos, que elas não vão ter problemas. E isso é extremamente ignorante, porque nós vamos ter sempre conflitos e problemas. vai ter sempre, né, Andressa? O que muda, o que eu percebo, é a forma de você lidar. É o quanto esses problemas vai deixar afetar o seu emocional. Né? Deixa eu só fazer um comentário aqui que a Maria Leopoldina, lá de Marília, não é isso? Falar nisso, hoje tem constelação online no Instituto, Andressa. Se quiser assistir também, a gente vai fazer a noite online. E a Maria Leopoldina vai ser constelada, agora que eu lembrei aqui. Ela deixou uma frase aqui pra gente do Freud. Ó. Freud dizia que o ser humano está sempre na falta. Essa busca constante do indivíduo. Né? Como a gente falou, essa incompletude, por isso que ele está sempre buscando mais. Esse é um princípio basilar aí, né? E essa busca tem que ser individual, né? Porque é a busca do indivíduo. E quando a gente está na ignorância, no sono, na inferioridade, a gente busca para o outro. A gente acha que é perfeito. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade, ela dificilmente ela confessa que tem algum problema. Ela não vai confessar, embora ela saiba, mas ela não vai demonstrar isso. Ela sempre vai acreditar que Até porque para isso é evidente, né, Andressa? E é a fraqueza, né? Ela não quer revelar a fraqueza, a vulnerabilidade dela, né? Então, a maioria delas, elas vão fingir que não tem nada, que são super fortes, só que aquela aparente, né, força, só que como a gente sabe, tudo que não é real aparece, né? Então, em algum momento isso vai aparecer, vai ser revelado, né? a gente tem que entender também, uma pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela está sempre fracassando. Tudo que ela começa, existe algum tipo de fracasso. É fracasso no relacionamento, é fracasso nos negócios, é fracasso nos estudos. Ela sempre tem um fracasso. E ela sempre tende a terceirizar essas questões do fracasso. Ela nunca atribui a ela mesma. Ela coloca a culpa, enfim, qualquer desculpa que ela arruma para não se responsabilizar pelaquilo escolheu ou que ela não escolheu. Gente, se tem alguém que está falando aqui, é alguém que tem propriedade do que está falando. Porque, né, assim, eu lembro quando eu fui para o curso de terapia integrativa, quando a gente se conheceu, né, Alan, tudo era culpa do meu marido,
era culpa porque eu tinha tido filhos. Então, eu sempre estava justificando as minhas escolhas, colocando um problema externo. E nunca que eu não tinha sustentado verdadeiramente uma escolha. Porque muitas vezes as escolhas que eu tinha feito não eram minhas. Eu tinha escolhido coisas de outras pessoas. Escolhido o que a sociedade está na moda, né? As pessoas tendem a seguir o fluxo da moda, aí ela tenta se encaixar, e aí tem várias frustrações porque não se encaixa, tenta colocar força em algo que não é para ela fazer, e aí vem o fracasso. Então, a importância do autoconhecimento para a gente se conhecer, para a gente começar a construir a vida que a gente verdadeiramente deseja, o que é verdadeiro, o que é real, o que funciona, o que é felicidade para você, o que faz você colocar esses pensamentos dissociados, né? Que você pensa uma coisa e manifesta outra. Você encontrar um caminho para encontrar isso tudo, que é o segredo de ser o aspecto do livro que fala Sutil Arte de Ser Imperfeito. Então, é fazer o que você tem que fazer com o melhor que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda. Exato. Isso a gente percebe porque, assim, existe geralmente essa falta de reconhecer e mostrar que precisa de ajuda nessa questão, vem a questão daquele que a gente chama de véu da infantilidade, né? É orgulho, é vaidade, é o medo da verdade, né? O medo de ser apontado, julgado, sendo que é o caminho reverso, né? Quanto antes a pessoa puder expor isso daí e buscar ajuda para poder lidar com essas questões, melhor, né? Mas tem essa questão da falta de maturidade mesmo, né? Sim. E a maturidade a gente só tem expandindo a consciência, porque a maturidade ela não está relacionada à sua idade, mas sim a você ter consciência daquilo que você está, qual é a fase da vida que você está. Nós temos algumas fases, que é o despertar, a curiosidade, o ancorar, o expandir e o compartilhar. Então, a gente precisa entender qual que é o espaço que eu me encontro, aonde eu me encontro de consciência na minha vida. Tem pessoas que ainda estão se despertando, estão olhando para isso agora, estão começando a observar. E tem gente que nem se despertou. Tem gente que vive no completo piloto automático e vive assim. Por quê? Porque muitas vezes, dentro da nossa sociedade, sempre foi comum ter esse tipo de situação. E existem coisas que não são abordadas e não são tão esclarecidas como deveriam ser. E a gente trazendo esse conteúdo aqui, de trazer as nossas experiências, é importante que a pessoa entenda que não é normal. Não é normal, não é saudável para você. Se você é uma pessoa arrogante, dona da verdade, e que tudo bem, você pode até ser bem-sucedido, bem colocado, só que como está a sua alma? Como é a sua alma? O que dói dentro de você? Fora isso que as pessoas não veem, como é dentro de você? Aí desenvolve uma pressão alta, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome do pânico, insônia, como a gente falou aqui. Quantas vezes as pessoas têm insônia? Porque vivem uma vida cheia de dogmatismo, crenças limitantes. Crenças limitantes é dogmático, porque é aquilo que é igual o elefante amarrado na cadeira de plástico. Então, a gente precisa entender qual é a cadeira de plástico que você está amarrado, que você não está escolhendo expandir. É que o pessoal que está aqui na live, a maioria já é profissional da área, né? Mas seria tão gostoso. Então, assim, eu tenho essa questão assim que eu falo, que o autoconhecimento, que todas essas ferramentas que eu acessei, elas têm me dado muita consciência. Eu tinha uma mania de querer acordar, a gente em Axis, a gente chama de acordar os estúpidos. O que é querer acordar os estúpidos? Sabe aquela pessoa que ela tem sempre uma opinião para dar? Sabe?
A pessoa tem sempre uma opinião para dar. Tá vendo a pessoa que está passando por algum problema, ela vai lá e fala, olha, sabe, eu acho que você deveria fazer assim, 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 assim. E aí eu era, ai, que menina metida, arrogante, nossa, ela acha que sabe tudo. Na minha família, principalmente, eu arrumava sempre uma confusão, porque sempre tinha uma situação e eu sempre tinha uma opinião para dar. Eu sempre tinha uma solução para cada problema. E você se torna Chata, insuportável. chata, chatíssimo. Gente, porque, gente, Ninguém me nossa, perguntou. tudo ela sabe, tudo ela é melhor, tudo ela é não sei o quê. Cada um vai acessar a sua consciência no seu tempo. É igual a gente querer pegar uma borboleta e arrancar ela do casulo, ela vai morrer. Então, as pessoas estão passando pelas dificuldades que elas estão passando porque elas precisam se despertar. A dor é um momento de despertar. Vê se é o pedreiro lá tá fazendo. Então, a gente precisa permitir que as pessoas estejam onde estão. E aí, a gente tem que aprender a ser inteligente. Ao invés de você querer colocar para a pessoa o que ela tem e o que não ter, aí a gente vem para as ferramentas maravilhosas de artes. O que você pode fazer com isso? O que mais tem disponível? Como pode melhorar? Né? E a única coisa que você pode falar assim, o que eu posso contribuir com você? O que você espera que eu quero? Quer tomar um café? Você quer que eu lavo sua louça? Às vezes, né, a pessoa vem reclamando, às vezes ela só quer um abraço? Posso te abraçar? Se eu te abraçar, vai melhorar? Deixa a pessoa comunicar, né, o que ela precisa. Não sai entregando, porque você vai dar aquela coisa, você vai estar dando pérola aos porcos, né? Não é assim. Espera ela sinalizar o que ela precisa. Pergunta, né? Não sai fazendo o que você acha, não, tá certinho. E é uma questão de questão que a gente tem muito isso, né? Ai, porque a minha irmã tá passando por alguma dificuldade, aí eu quero ir lá e quero ajudar a minha irmã. Aí eu quero ensinar um negócio novo pra minha irmã, ou eu quero ensinar a minha irmã como ela cuida dos filhos dela, ou como ela se relaciona com o marido dela, ou ensinar a minha mãe que a minha mãe faz tudo errado. Ai, porque a minha mãe não sei o quê, né? Quer salvar todo mundo, né? Exato. E isso você se torna totalmente inconveniente. Porque as pessoas são como são e escolhem o que escolhem até o momento que não escolherem mais. É sobre, como a Léo falou, é sobre você, indivíduo. Buscar sobre você, indivíduo. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer, quais são as minhas reatividades? Eu estou nos extremos, estou muito, muito introspectiva, estou muito tímida, muito reclusa. Estou extremamente arrogante, dona da verdade, porque eu sei, porque é minha opinião, porque ninguém, nossa, tudo sou eu, sempre eu que tenho que resolver, eu que tenho que fazer, porque todo mundo burro, todo mundo ignorante, porque ninguém sabe nada, porque naquele serviço só tem um monte de gente tonta, né? Enfim, qual que é o seu comportamento? Ou será que você é o bobo da corte, que onde você chega tá sempre né? Luzes, iluminação, aqui, cheguei. Então a gente precisa. Não é que você tem que deixar de ser. Não é sobre isso, mas perguntar. Verdade? Quem estou sendo eu aqui? O que eu estou escondendo aqui atrás desse comportamento, dessa máscara, dessa atitude que eu estou vivendo? E aí eu tenho que entender o quê? Como eu estou me sentindo. Então, se tem um problema físico ou emocional, existe uma disfunção. Então, as emoções, as sensações, as dores no nosso corpo, a gente fala que a Terra está te chamando. A Terra está te chamando para contribuir. Porque a primeira coisa que nós estamos aqui é para ser quem nós somos chamados para ser. E nós não reconhecemos quem nós somos se nós não olharmos dentro de nós. Quem eu sou, como eu gostaria que fosse minha vida. Se eu estivesse vivendo a minha vida hoje, o que eu faria? O que é felicidade para mim que mais ninguém entende? Se dinheiro não fosse o problema, né? Outra pergunta é legal. Se dinheiro não fosse o problema, o que eu estaria fazendo agora? O que eu estaria fazendo agora? E como seria você fazer isso e criar o dinheiro
para você ter, né, a contribuição que você é nessa realidade. Então, todos esses complexos, todas essas correntes, essas couraças que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, são formas de nos defender. Tem um livro que eu acho incrível, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Você já leu esse livro? Ah, eu li. É um bem pequenininho, né? Ele é bem fácil, leitura bem rápida. Uma sentada você lê. É um livro incrível. Eu deixo essa recomendação desse livro. Tem um audiobook no YouTube. E rapidinho você lê. Você ouve também, dá para ouvir. E é muito importante você procurar... Que eu falo que essa questão do mecanismo de defesa desse complexo da inferioridade também está muito relacionada à sublimação. Explica um pouquinho para a gente o que é a sublimação, Alan. A sublimação, segundo Freud, ela é responsável por tudo que há de toda a evolução da humanidade, né? É você transferir algo seu interno que você considera que é negativo para algo nobre, né? Então isso a gente se encontra na arte, na arquitetura, nas artes marciais, por exemplo, né? É você não colocar aquela sua sombra, né? Aquilo negativo como ele é, mas você transmutar, você transforma, né? Transforma, você sublima isso para algo benéfico para a sociedade. Então, muito que a gente tem hoje na arte, na produção de música, vamos pensar em música, ó, vamos até brincar aqui, né? Música sertaneja para corno, né? O cara lá é corno que não acaba mais. Aí ele começa a fazer música, né? E a música vai fazer algum efeito para alguém aí de uma forma, né, que a pessoa goste. Então ele está produzindo música com o sofrimento dele, né? Vamos colocar assim. Eu usei uma coisa pejorativa aqui, tentando julgamento, não vou fazer isso não. Mas é isso, né? E existe muito, né? Muito da música que você conhece hoje, eu digo até música clássica mesmo, né? Você vê, eu esqueci até qual foi o grande compositor lá que foi Beethoven que foi perdendo a audição, não foi? E acho que foi Beethoven, se eu não me engano, foi. Posso estar equivocado aqui. E ele, conforme ele foi perdendo a audição, ele foi criando músicas mais diferentes. Ele foi colocando mais tons mais graves ali. E aquilo foi trazendo uma identidade para a música dele que ficou assim de uma forma que quando começa a tocar, qualquer músico médio, com média experiência, ele já percebe que é uma criação dele, né? Então eu acho bem interessante essa questão da sublimação. Ah lá, a Cuca tá falando que foi, sim. Segundo Alan é então, cultura. Alan é cultura, meu Deus, como pode melhorar? E é isso mesmo, né? Então, quando nós temos que entender os aspectos positivos do complexo de inferioridade, é quando a sua dor, ela te leva a um espaço de grandiosidade de contribuição para essa realidade. Então, é como se você pegasse isso e fizesse algo mais grandioso. Eu sempre falo que toda a minha dor, tudo aquilo que eu vivenciei, quando eu conheci essas ferramentas de autoconhecimento e trouxe essa leveza para a minha vida, eu falei, as pessoas precisam conhecer isso. Né? Eu preciso que essa informação, que esse conhecimento chegue a cada mais pessoas, porque a nossa realidade ela é formada pelo conjunto de um ou mais pensamentos. Então, imagina quantas pessoas estão aprisionadas em um padrão, em um sentimento de inferioridade, com medo, com raiva, com traumas, enfim, com arrogâncias, porque tudo isso gera uma vibração em volta de si, que ocasiona a dor, mas também que mantém uma realidade na nossa vida, né? Então, a gente precisa trazer isso para cada mais pessoas. E trazer, né, essa questão da nobreza, da alegria, né, enfim, de contribuir para a Terra com aquilo que a gente tem de mais grandioso. Mas para isso a gente precisa reconhecer que eu tenho uma fraqueza, que eu tenho uma falha e que eu preciso encontrar as ferramentas certas para trabalhar isso.
Exato, e buscar ajuda na cabeça. Se você não consegue fazer sozinho, porque sinceramente tem muita coisa que você tenta buscar, ler livros, autoconhecimento e tudo mais, mas existe uma limitação. Tem coisa que você precisa de um terapeuta para te ajudar. Então busca um terapeuta aí na sua cidade, né? Alguém que possa te ouvir, alguém que possa te guiar, te orientar, né? Porque é necessário, né? A gente sabe disso. Precisa. Ontem mesmo eu troquei barras com a Cuca, que está aqui na live também. Ah, A Cuca também é consteladora, que legal. praticante de barras de axis. E a gente trocou um pouquinho, assim, é sempre importante ter essa troca, porque a gente nunca sabe tudo. Como eu falei, existem algumas chavinhas que, por mais que você já foi, chega em algum lugar que parece que precisa de alguém para vir e falar, olha, vem. Mas aí existe o fato do que eu pedi ajuda, né? Existia ali uma troca, diferente da forma como a gente estava falando. Existem muitas pessoas também que começam a se despertar no autoconhecimento. Eu falo porque eu cometi essa falha. De quando eu comecei a olhar e a ver os comportamentos e as coisas das pessoas, eu comecei a querer acordar elas. Viu? Sabe isso que você está fazendo? É porque você é isso, você é aquilo, você não sei o que. São como são. Se a pessoa não te pedir, não te perguntar, não se meta, porque isso é abuso. Isso é abuso. Desabuse-se, seus abusadores. Nós achamos que abuso é só quando a gente faz algo nocivo, né? Você se torna uma pessoa tóxica quando você quer abrir os olhos das pessoas à força. Aquele filme, eu gosto, como você falou, né? Eu gosto muito. O Bird Box é um filme que fala sobre isso. Quando você quer abrir os olhos das pessoas com a sua força, você mata elas, né? Que esse filme fala sobre isso. Então, cada um está e escolhe o que escolhe até o momento que não escolher mais. Então, o que eu posso ser para mim? O que eu posso escolher para mim como indivíduo? O que está certo sobre mim que não estou percebendo? Então, todas essas frases, todas essas ferramentas que a gente vem conversando aqui, você aprende em uma classe de barras de Axis, você aprende durante um atendimento de Axis. As ferramentas de Axis, elas fazem com que você aprenda a ter consciência de uma forma muito leve e sutil. Então, a gente sempre fala, para cada pensamento, sentimento e emoção, faça uma pergunta. Faça a pergunta e a consciência é aquilo que vem em fragmentos de 8 segundos. Diferente do pensamento. O pensamento é algo que a gente fica maquinando, maquinando e copiando e criando mais do mesmo. Então, a consciência, muitas vezes, gente, a consciência, ela não vem fofinha. Ela não é fofinha. Não é. Ela sempre é aquela paulada, assim, tipo, olha, sobre você, é sempre sobre você. E foi assim que eu aprendi, que eu encontrei a raiz de todas as minhas feridas, de todos os meus complexos. E ali eu consegui começar a entender aquela ferramenta do a quem pertence isso. Ela parece que, para mim, não sei se com você funciona, mas é mágica. Então, vamos supor, eu estava aqui em casa cheia de nhaca, um sentimento, uma raiva, um desgosto, uma situação, um inconformismo absurdo. E aí eu começava a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. E aí eu ia e lembrava de uma cena lá da minha infância, da minha avó, extremamente frustrada, irritada, com uma situação semelhante que ela passou. E aí, na verdade, aquilo não era meu. Eu só estava reproduzindo um sentimento de alguém. E aí eu falava, qual é o valor de me apegar a isso? Qual é a verdade que tem aqui? Nossa, esse é um exemplo muito interessante, né? Porque nós temos conosco toda as informações dos nossos antepassados, né? As informações vêm conosco, né? E o que acontece nesse caso, eu achei interessante que eu aprendi isso com a professora Karina. Eu achei que foi assim, fantástico. Me fez cair a ficha do que é isso, né? Por aquele evento, você entra numa vibração parecida e bem próxima daquele antepassado. E aí você começa a agir e reagir da mesma forma que ele. Né? Por isso que a constelação, essa questão de nós, mas como assim que eu estou honrando, copiando? Que a constelação fala, você honra, está honrando sua avó, está honrando não sei o quê, e está copiando e repetindo a história dela.
Mas como que explica isso na mecânica quântica, né? Você entra no estado vibratório semelhante a daquele antepassado. E por isso você começa a agir e reagir muito semelhante. Por quê? A informação está dentro de você. É como se você abrisse uma gavetinha, puxasse a pasta da vovó e, que legal, e começa ali, tudo no inconsciente, né? Daqui a pouco você está revivendo a mesma história e não entende por quê. Aí a igreja às vezes chama de maldição hereditária, né? Tem várias linhas para explicar isso. Mas depois que eu entendi isso, é estado vibratório. Se você muda o seu estado vibratório, você sai dessas situações. Você já não vai agir e reagir da mesma forma lá que a vovó, que o vovô, que a mamãe ou quem quer que seja que esteja aí dentro do seu campo morfogenético, né? Onde estão as informações. É muito legal isso. E a questão é que você não vai deixar de ter a sensação. Nós vamos continuar sentindo. As pessoas têm muito esse ponto de vista de que, tipo, vai vir, vai correr barras ou vai ganhar consciência. Ah, eu nunca mais vou sentir isso. Vai sentir. Você é ser humano. Ser humano sente, não quer sentir, tchau. Não quer ter sentimento. Enquanto você tiver um corpo, você vai sentir. Exatamente. A diferença é como você reage aos pensamentos e sentimentos. É isso que muda de você ser um ser consciente e um ser inconsciente. Um ser consciente, ele faz pergunta, ele avalia, ele respira. Eu gosto muito daquela passagem que fala que Jesus, ele se agachou, escreveu na terra, né? Para quê? Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer, deixa eu avaliar. Ele não reagiu na impulsividade. Então, pessoas que reagem na impulsividade são pessoas que vivem... Oi? Isso é treino, né? Perseverança. Não é eu acordo amanhã, nossa, eu vou agir agora sem impulsividade. Você pode tomar essa decisão, fazer essa escolha, só que você vai perceber que no começo vai ser difícil, hein? Aquela sensação, vou explodir, né? Aí a gente persevera e faz pergunta, que é isso, que tá certo sobre isso, como eu criei isso? A mágica do como eu criei isso te tira completamente do papel de vítima, porque você não é vítima. Você faz parte dessa consciência, você faz parte disso que foi criado. E é assumir a responsabilidade, que é uma das coisas que fala aqui sobre o complexo da inferioridade. É você assumir a responsabilidade. Ser autorresponsável pelas suas escolhas. Parar de terceirizar os problemas. E está sempre acontecendo situações. E quando eu consigo olhar para o que me aconteceu e assumir a responsabilidade, falar, olha, como que eu criei isso aqui? Como que eu posso mudar isso daqui? Como que eu fracassei? Por que eu fracassei? O que eu deixei de fazer que se eu tivesse feito, eu não teria fracassado? Né? Eu fracassei realmente, né? Porque essa questão, eu posso reconhecer o aprendizado que eu tive. E se eu reconheci o aprendizado, eu aprendi. Então, na verdade, muitas vezes não foi um fracasso. Foi uma lição dura, mas foi um aprendizado, né? Eu não preciso mais repetir isso de novo. Então, mas para você aprender o que você errou, você tem que fazer a pergunta. Sim. O que eu aprendi com isso? O que isso quis me mostrar? Uma das coisas assim que aconteceu assim recentemente, que eu estava conversando com uma pessoa ontem, é sobre o nosso estado materialista, né? Algumas pessoas, elas são extremamente materialistas. E aí começa a acontecer algumas situações na vida que começa a pessoa a perder tudo. Nossa. É uma consciência que está vindo ali. O quanto você está tão apegado à sua autossuficiência, à sua arrogância, à sua vaidade, que te faz achar que você é melhor que todos os outros e que você não precisa de ninguém. Existem momentos na nossa vida que a gente fica tão autossuficiente que a gente começa a invalidar as pessoas. E não existe competição. Não existe quem é melhor e quem é... Não existe ninguém especial. Nós somos essenciais. Todos nós temos um papel importante.
Você pode ter uma habilidade diferente da minha, diferente do Márcio, diferente da Cleide, diferente de qualquer outra pessoa que esteja aqui nessa live. Todos nós temos um papel essencial e a gente precisa reconhecer a nossa essencialidade. E o universo, quando a gente está nesse espaço de grandiosidade, né, de tipo, sou autossuficiente, ele vem, o conflito vem para trazer você de volta para o centro. Porque nós somos únicos, né? Nós estamos numa humanidade. Então é isso que os conflitos querem nos trazer, a consciência de como nós podemos melhorar, como nós podemos contribuir e sermos melhor a cada novo dia. Então que a gente possa pegar os nossos aspectos positivos da nossa inferioridade e tornar algo grandioso. Como o Alan falou, da música, né? Da pessoa que criou a música. A gente também tem o Demóstenes Gago, que ele se criou o maior orador, ele era gago, e a perseverança dele se tornou o maior orador que existiu. Então, a gente pegar a nossa deficiência, a nossa debilidade, a nossa diferença e fazer algo mais grandioso com isso. Todos nós temos algo grandioso para contribuir e para transformar nessa realidade. Você é essencial. E sair da comparação. A comparação mata o extraordinário. Você é você. Não, a única comparação que a gente deve fazer é de quem somos hoje e quem fomos ontem, né? Sobre nós mesmos. Você poder olhar e observar o quanto que você caminhou, né? O quanto que você, e ainda você olhando isso, você pode ver que você pode mais. Agora, em relação a comparar com outras pessoas, é complicado, é nocivo para todos nós, né? É o autoabuso, né? O julgamento e o auto-julgamento é a coisa mais cruel que a gente pode fazer. Então é isso, gente. Eu acho que a gente pode terminar. Tem mais alguma coisa que você queira completar hoje, Alan? Não, Andressa, eu quero agradecer mais uma vez aí a sua presença, né? Esse bate-papo nosso que está cada vez mais bacana, a gente está evoluindo nos assuntos aqui. Estou muito feliz de a gente estar fazendo isso semanalmente. E convido vocês todos a estarem na próxima semana, todas as terças-feiras, aí às 8 horas da manhã, estaremos fazendo esse bate-papo aqui. E também, se vocês quiserem dar sugestões, né, de assuntos que nós possamos agregar ao que nós já nos planejamos a trazer, é muito bem-vindo. Vocês podem deixar nos comentários depois que o vídeo for postado. Até mesmo na live, né, compartilhar os conhecimentos, as experiências de vocês para que a gente possa ler e agregar e contribuir cada vez mais para que as pessoas possam se identificar e se libertar, né? E que a gente possa ter mais leveza na nossa realidade. Gratidão, Alan, pelo convite e cada um de vocês que estiveram aqui com a gente. Uma excelente semana. Excelente semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Inês. Tchau.